Bem-vindos, amantes de histórias que tocam a alma. Hoje embarcaremos em uma jornada no tempo, até a França, na altura de 1813. Uma época de códigos de honra, de bailes suntuosos e de amores que desafiavam as convenções. Preparem-se para descobrir até que ponto a soberba e o preconceito dançam um balé perigoso, enquanto um misterioso mensageiro ajuda a elaborar a teia do destino com seus bilhetinhos secretos. Em 1813, a França estava no auge do primeiro Império Napoleônico e a grande maioria da sua população vivia no campo ou em vilarejos rurais que serviam de centros comerciais para a agricultura. Nossa história acontece num desses vilarejos com construções de pedra, telhados de ardósia ou colmo, e uma economia baseada na subsistência, feiras locais e, em algumas regiões, a viticultura. Esse era o caso da pequena Beaumont-sur-Loire, na região da Borgonha, motor daquela economia e onde surgia uma nova classe de ricos proprietários, embora alguns nobres remanescentes mantivessem parte de suas terras, especialmente se tivessem permanecido na França. A Revolução Francesa havia deixado sua marca libertária, mas para a mulher do século XIX, poucas opções se apresentavam além do casamento. Um bom casamento era o passaporte para a segurança, o status e talvez até a felicidade. É neste cenário de transição, onde as hierarquias sociais estavam se redefinindo, embora a necessidade de uniões vantajosas permanecesse inabalável, que conhecemos a família Dubois. Com 4 filhas para casar e uma modesta propriedade rural ameaçada pela ausência de herdeiros masculinos, Madame Dubois vivia em constante agitação, sonhando com as bodas que salvariam sua família. Nossa protagonista é Joséphine Dubois, uma jovem de inteligência afiada e espírito independente, cujo coração fervilhava contra as convenções que subestimavam o amor. Ela se recusava a curvar-se às exigências de um mundo que valorizava a conveniência acima dos sentimentos. Sua beleza não era a de sua irmã mais velha, a doce Jeanne Dubois, de serenidade quase angelical. O charme de Joséphine residia na vivacidade de seu olhar e na agilidade de sua mente, que a tornavam irresistivelmente cativante para aqueles que conseguiam enxergar além das aparências. O pai das 4 jovens era o gentil Monsieur Dubois, o moleiro local e bem conhecido por sua cultura e ironia fina, discretamente apoiava a independência de Joséphine. Já a mãe diligentemente equilibrava o orçamento, atenta às oportunidades e aos detalhes, pois sua única ambição era ver as filhas convenientemente casadas. O sol da tarde de 1813 já começava a atingir os campos de trigo maduro com tons dourados, quando o burburinho na pequena Beaumont-sur-Loire, aninhada entre a serena sinuosidade do rio Loire e as colinas verdejantes da Borgonha, transformou-se em expectativa palpável. Não era a efervescência de um dia de feira, mas sim um cochicho elétrico que corria de porta em porta, do forno da padeira ao balcão da taberna. Eles estão chegando. Uma nuvem de poeira levantou-se no horizonte da estrada principal, anunciando a aproximação. Logo, surgiu uma berlinda de 4 rodas, luxuosamente ornamentada e puxada por 2 cavalos de andar altivo, os arreios tilintando em uníssono com o ritmo das ferraduras. Parou com um rangido suave em frente à praça principal, onde os poucos habitantes do vilarejo já se aglomeravam, curiosos e um tanto apreensivos. Da carruagem desceu primeiro Monsieur Charles Lefebvre, o rico comerciante parisiense que havia adquirido o majestoso Château de Charmes. Com seus 40 e poucos anos, exibia uma figura robusta e vestia um redingote de casimira escura e bem talhado, que exalava o sucesso da capital. Seus olhos, que varriam a multidão com uma mistura de orgulho e calculada benevolência, eram astutos, acostumados aos negócios e às convenções da alta sociedade. Um sorriso, talvez um pouco forçado, brincava em seus lábios enquanto ele ajustava o colarinho alto, um sinal visível de sua ascensão social e de sua intenção de ser um bom proprietário para aquela gente simples. Mas foi o segundo homem a emergir da berlinda que realmente capturou a atenção de todos. O altivo Marquês Armand de Valois era a própria encarnação da nobreza antiga, um contraponto vivaz à riqueza mais recente de Lefebvre. Mais jovem que o comerciante, talvez na casa dos 30, ele se movia com uma graça quase teatral, cada gesto uma declaração de inata superioridade.
Vestia um fraque de seda cor de ardósia impecável, o pescoço envolvido em uma gravata de linho branco amarrada com perfeição, sem um único vinco. Seus cabelos escuros puxados para trás revelavam um perfil clássico e traços finos. Seus olhos de um azul gélido percorreram os rostos da aldeia não com curiosidade, mas com uma espécie de distanciamento avaliativo, como se estivesse observando um rebanho. Não sorria. Sua boca fina permanecia em uma linha austera. Sua postura, ereta e quase rígida, irradiava uma dignidade que para muitos dos camponeses, habituados a reverenciar títulos, era a personificação da elegância aristocrática e do poder. Cochichos de admiração e respeito, misturados a um certo temor, percorriam a multidão. Entretanto, para Joséphine, a jovem tecelã de olhar perspicaz, perfilada junto ao batente da porta de sua casa modesta, a figura do marquês Armand de Valois era algo bem diferente. Enquanto os outros viam majestade, ela via apenas a prova viva da arrogância. Seu queixo levemente empinado, o nariz ligeiramente empinado, o desprezo sutil em seus olhos para com o ambiente e as pessoas, cada detalhe só reforçava a certeza de Joséphine de que aquele homem, com toda a sua beleza e pompa, era apenas um lembrete vivo da distância intransponível entre os nobres e os trabalhadores, uma relíquia de um mundo que ela desejava ver mudado. A chegada de Lefebvre prometia novas eras, mas a presença do Marquês Valois parecia teimar em ancorar Beaumont-sur-Loire ao passado. A pequena igreja de pedra de Beaumont-sur-Loire, com suas paredes envelhecidas e seu campanário a roçar as nuvens, ressoava com a alegria contida de um batizado. Lá fora, no pátio adjacente, mesas rústicas improvisadas transbordavam de pães caseiros, queijos regionais e vinho tinto da colheita, enquanto a música de um violino e um acordeão convidava os aldeões a esquecerem, por algumas horas, a dureza da vida no campo. Crianças corriam e riam, os mais velhos conversavam animadamente, e os jovens, com corações cheios de esperança, arriscavam os primeiros passos de dança. Era em tais celebrações que as camadas sociais se misturavam, ainda que com uma invisível, mas palpável, linha divisória. No coração dessa atmosfera festiva, onde a celebração da vida recém-chegada servia de palco para encontros e desencontros, os destinos começavam a ser traçados. Monsieur Charles Lefebvre, impecável em seu casaco de veludo escuro, com um copo de vinho na mão, observava a cena com ares de um novo patriarca. Seus olhos, acostumados às movimentações do mercado parisiense, fixaram-se rapidamente em Jeanne, filha do moleiro local. Jeanne, com seus cabelos castanhos presos por uma fita simples e um vestido de linho branco que realçava a pureza de sua presença, movia-se entre os convidados com uma graça singela e um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. A doçura de seu temperamento, a ausência de malícia em seu olhar límpido e a benevolência natural que irradiava a tornavam uma figura quase etérea em meio à simplicidade do vilarejo. Lefebvre, homem de negócios astuto e com um faro aguçado para tudo que prometia bom futuro, sentiu-se imediatamente encantado por aquela pureza, algo tão raro e revigorante comparado à sofisticação calculista das damas parisienses. Ele a via não apenas como uma beleza, mas como a encarnação de uma virtude que poderia trazer paz e estabilidade à sua nova vida no campo. Contudo, a atenção de Joséphine, que observava a festa de um canto mais reservado, foi irresistivelmente atraída pelo Marquês Armand de Valois. Não era uma atração de admiração, mas um ímã de aversão que se intensificava a cada instante. O Marquês, ereto e intocável, pairava sobre a multidão como uma estátua esculpida em mármore. Seus olhos azuis gélidos, examinando os arredores com uma indiferença quase régia. Ele não se misturava, apenas observava, um sorriso quase imperceptível de escárnio, brincando em seus lábios quando as danças se tornavam mais efusivas ou os risos mais altos. Foi durante uma dessas danças coletivas, um rondó animado, em que os pares se formavam e se desfaziam, que Joséphine se viu momentaneamente próxima ao marquês. Com um lampejo de coragem que beirava a imprudência, talvez impulsionada por um desejo subconsciente de desafiar aquela postura altiva, ela estendeu a mão, convidando-o para a próxima volta. O marquês, por sua vez, baixou o olhar para a mão estendida dela e depois para os olhos desafiadores de Joséphine,
Com um movimento quase imperceptível da cabeça, ele recusou, e o som de sua voz, embora baixo, cortou o ar como lâmina afiada. Minha cara, creio que minhas botas não foram feitas para a poeira e o ritmo peculiar desta sua dança. A frase, proferida com um tom de polidez forçada e um leve desdém, não precisava de explicação. O peculiar era um eufemismo cruel para rude ou vulgar, um insulto direto não apenas à dança popular, mas à modesta posição social de Joséphine, e por extensão, à sua própria pessoa. O sangue subiu ao rosto da jovem tecelã, e seu orgulho, já tão sensível, foi ferido de forma tão profunda que ela sentiu o calor da humilhação se espalhar por todo o seu corpo. Seus olhos faiscaram, mas ela desviou o olhar, recuando para a sombra. Cuidado com as grandes fortunas que chegam. O orgulho costuma ser seu companheiro, e o desprezo, seu cão de caça. O misterioso bilhete que era assinado por O Mensageiro cumpria seu papel alimentando o preconceito de Joséphine contra o Marquês de Valois, sem que ela soubesse a verdade por trás daquele comunicado anônimo. Os dias que se seguiram à festa de batizado em Beaumont-sur-Loire carregavam consigo o eco das emoções recém-despertadas. Para Monsieur Lefebvre, a imagem de Jeanne, com sua doçura e beleza inocente, permaneceu vívida, uma suave melodia em meio ao clamor das ambições parisienses que ele tentava esquecer. Ele aproveitou qualquer mínima oportunidade para cruzar o caminho da jovem, seja através de visitas corteses à casa do moleiro, sob pretextos triviais, seja enviando pequenos presentes que, ele esperava, falassem de sua admiração sem comprometer sua recém-adquirida posição na comunidade. Enquanto isso, Joséphine lidava com uma mistura de sentimentos: a preocupação com o bem-estar de Jeanne, a única figura feminina que sentia como família, e a crescente aversão pelo Marquês de Valois. A lembrança do insulto do Marquês ardia em seu peito, um lembrete constante da fronteira invisível que separava seu mundo humilde da altivez da aristocracia. Foi em uma dessas tardes bucólicas, quando Jeanne se dirigia à vila vizinha para buscar encomendas de seu pai, que um pequeno infortúnio mudou o rumo dos acontecimentos. A estrada de terra, castigada pelas chuvas recentes, cedeu sob a roda de sua carruagem simples, fazendo com que o veículo tombasse de lado. Apesar de não ter sofrido ferimentos graves, o choque e algumas escoriações deixaram Jeanne abalada e dolorida, necessitando de repouso imediato. Ao saber do ocorrido, Monsieur Lefebvre, com uma mistura de genuína preocupação e um oportunismo discreto, agiu prontamente, oferecendo a Jeanne o conforto e os cuidados que poderiam ser encontrados no Château de Charmes, a elegante e espaçosa residência que agora era sua. Joséphine, informada do acidente e impelida por um dever inabalável e um carinho fraterno que sentia por Jeanne desde a infância, não hesitou em acompanhá-la, determinada a zelar por ela, mesmo que isso significasse adentrar o território dos novos ricos e da nobreza que tanto a desagradava. A convivência forçada e inesperada no Château de Charmes, onde o Marquês Armand de Valois passava seus dias em visitas rotineiras ao amigo Lefebvre, revelou-se um cenário propício para que a fachada de desprezo que ele mantinha começasse a rachar. Embora sua postura inicial fosse de distanciamento e desdém pelas gentes do campo, a presença de Joséphine ao lado de Jeanne, zelando por ela com uma dedicação inabalável, forçou-o a notá-la além de sua modesta vestimenta e origem humilde. Ele observou não apenas a inteligência perspicaz em suas respostas e a vivacidade de seu olhar quando discutia sobre os afazeres da propriedade ou as necessidades dos aldeões, mas também a resiliência e a força de espírito com que ela enfrentava as dificuldades. A Joséphine, que ele havia desprezado na pista de dança, cedeu lugar, aos poucos, a uma mulher cuja mente afiada e espírito vibrante desafiavam suas preconcebidas noções sobre o povo comum, despertando nele uma curiosidade relutante e um reconhecimento inesperado de suas qualidades. Com o susto já dissipado e o corpo completamente restabelecido dos incômodos físicos, Jeanne, com sua habitual delicadeza, informou que regressaria ao seu lar na companhia de Joséphine. Contudo, não o faria sem antes expressar sua profunda e sincera gratidão por toda a atenção e inestimável acolhimento que recebera de Monsieur Lefebvre durante sua estadia. Monsieur Lefebvre,
Ao ouvir o anúncio de Jeanne sobre seu retorno para casa, fez um esforço para disfarçar a ponta de desapontamento que o atingiu. No entanto, sua perspicácia como comerciante logo sobrepôs o sentimento. Com um sorriso caloroso e gestos gentis, ele pegou uma das mãos de Jeanne, elevando-a delicadamente para beijá-la, num ato de galanteria calculado. "Minha cara Jeanne, não há o que agradecer", ele disse, sua voz um mel suave e convincente. "Foi uma honra e um prazer inestimável tê-la sob meu teto. Pelo contrário, sou eu quem lhe agradece por ter iluminado este castelo com sua presença." Ele fez questão de assegurar-lhe que a porta do château estaria sempre aberta para ela, sugerindo discretamente que esperava vê-la novamente em breve, talvez para um passeio pelos jardins ou um chá da tarde, mantendo assim a promessa de uma futura visita. A notícia da partida de Jeanne e com ela de Joséphine ecoou no Château de Charmes, com uma ressonância inesperada para o marquês Armand de Valois. Embora jamais o admitisse abertamente, ou sequer a si mesmo com clareza, a presença vibrante e desafiadora de Joséphine havia injetado uma dose de intriga e um certo tempero à monotonia aristocrática de suas visitas. Ao saber de seu iminente regresso ao vilarejo, uma pontada de descontentamento, quase um vazio sutil acometeu-o. Os encontros forçados, as discussões veladas e a observação de sua inteligência perspicaz haviam, de fato, fissurado a muralha de seu preconceito. A partida de Joséphine significava o fim daquele embate silencioso, daquela curiosidade relutante que ela havia despertado. O marquês tentou, a princípio, dissimular a sensação como um mero retorno à ordem natural das coisas, um alívio pela restauração do decoro. No entanto, uma consciência incômoda persistia. O château e talvez seus dias ali pareceriam subitamente mais silenciosos, menos estimulantes, sem a presença daquela mulher de espírito indomável que ele havia, contra todas as suas expectativas, começado a respeitar. Quando retornou para os seus aposentos, o marquês recebeu um recado anônimo, um lembrete sutil de seu lugar no mundo. Um bilhetinho, deixado com discrição em seus aposentos, continha uma advertência velada. A inteligência tem seu charme, mas a posição social é a base de toda união duradoura. O marquês, dividido entre a atração e a convenção, tentou ignorar a mensagem, mas a semente da dúvida já estava plantada em sua mente. Após o burburinho da chegada de Monsieur Lefebvre e a estadia de Jeanne no château, os dias em Beaumont-sur-Loire voltaram à sua rotina habitual, uma tapeçaria tecida com os fios da tranquilidade e da labuta diária. O sol continuava a nascer sobre os campos, os moinhos giravam ao vento, e o aroma de pão fresco exalava das padarias. As conversas nas praças giravam em torno da colheita, do tempo e das pequenas novidades do vilarejo, sem grandes emoções ou acontecimentos que quebrassem a placidez do cotidiano. Jeanne e Joséphine retomaram suas vidas simples, com a memória dos dias no castelo pairando como um sonho distante, mas sem a urgência de um drama iminente. A vida no campo, previsível e sem sobressaltos, parecia ter reassumido seu domínio absoluto. Contudo, essa quietude foi abruptamente rompida em uma noite fria, no modesto salão literário local, um pequeno refúgio para os poucos letrados e curiosos da região, onde se lia poesia e debatiam-se notícias da capital. A chegada de um estranho, que se apresentou como capitão Georges Deschamps, irrompeu na rotina do lugar. Ele era um homem de porte militar, com cicatrizes que contavam histórias não ditas em seu rosto e um olhar que mesclava cansaço e uma determinação férrea. Com uma voz grave e melodiosa, o capitão Deschamps começou a tecer uma narrativa convincente, pintando um quadro sombrio das supostas injustiças que sofrera nas mãos do Marquês de Valois. Ele descreveu-se como uma vítima de calúnias e manipulações, um homem de honra que perdera sua posição, sua reputação e parte de sua fortuna devido às maquinações impiedosas do nobre. Sua história, carregada de detalhes emocionantes e um apelo à justiça, ressoou profundamente entre os presentes, transformando a quietude do salão em um palco para a indignação e a crescente suspeita contra o altivo marquês. Joséphine, com seu preconceito já solidificado, foi facilmente seduzida pela história, e o capitão rapidamente ganhou sua simpatia. Um bilhete de O Mensageiro parecia confirmar a narrativa de Deschamps,
reforçando a aversão de Josefine pelo marquês. As aparências enganam, minha cara. O verdadeiro cavalheiro é aquele que sofre em silêncio as injustiças dos poderosos. Enquanto a vida em Beaumont-sur-Loire parecia retomar seu ritmo costumeiro, uma sombra de preocupação pairava sobre a família de Josefine e Jeanne. Com o passar do tempo, as conversas sobre o futuro das jovens tornavam-se mais frequentes e urgentes, especialmente com as vicissitudes econômicas, que ameaçavam a estabilidade de muitas famílias rurais. A perspectiva de ver suas filhas solteiras, sem as garantias de um bom casamento, significava não apenas uma questão de honra, mas a iminente ruína financeira, dada a estrutura social da época que atrelava o sustento feminino à união matrimonial ou à herança familiar. Nesse cenário de crescente ansiedade, a figura de um primo distante, o pedante Abbé Antoine Laurent, emergiu como uma solução, ainda que amarga. Conhecido por sua rigidez e falta de tato, Laurent era o próximo na linha de sucessão para herdar a propriedade dos Dubois, a qual a família de Josefine estava ligada, caso nenhuma das 4 moças da casa viesse a se casar em tempo hábil. Sua presença, que antes era uma formalidade distante, transformou-se agora em um lembrete constante da precária situação familiar e da pressão social para que as jovens encontrassem maridos, independentemente dos sentimentos envolvidos, antes que a herança, e com ela a segurança da família, escorregasse para as mãos frias do abbé. Foi então que o pedante Abbé Antoine Laurent, movido mais pela conveniência do que por qualquer sentimento genuíno, abordou Josefine com uma proposta de casamento. Sua altivez e a total falta de sensibilidade com que apresentou o matrimônio, como uma mera transação para garantir a herança e o futuro da família, sem sequer disfarçar a pouca afeição por ela, representavam tudo o que Josefine mais repudiava. Para ela, a ideia de unir-se a alguém tão calculista e desprovido de paixão era uma afronta aos seus mais profundos ideais de amor e respeito mútuo. Assim, apesar da crescente pressão e da angustiante consciência de que sua família se encontrava à beira da ruína financeira, Josefine, com coragem inabalável, rejeitou a proposta do abbé, preferindo enfrentar um futuro incerto a render-se a um casamento sem alma. Imediatamente após a categórica recusa de Josefine, e com a urgência de assegurar sua própria posição e a herança dos Dubois, o primo Abbé Antoine Laurent não perdeu tempo. Voltou sua atenção para Charlotte Moreau, amiga de Josefine que, talvez por pragmatismo ou por uma visão menos idealizada do casamento, aceitou sua proposta. A notícia do noivado apressado de Charlotte com Abbé, revelada por um bilhete sarcástico de O Mensageiro, chegou a Josefine e escancarou a dura realidade dos casamentos por conveniência, um futuro que Josefine se recusava veementemente a aceitar para si. O noivado de Charlotte Moreau com o Abbé Antoine Laurent, embora marcado pela conveniência, impulsionou a amiga de Josefine para um novo cenário. Os preparativos para a união, que selaria o destino de Charlotte em um mundo de formalidades e expectativas aristocráticas, exigiam sua presença na imponente residência da duquesa Geneviève de Valois-Chambord. Sentindo-se sobrecarregada pelas novas responsabilidades e a súbita inserção em um ambiente tão distinto de sua vida, em Beaumont-sur-Loire, Charlotte implorou a Josefine que a acompanhasse, buscando na amiga um porto seguro e um resquício da familiaridade que deixara para trás. Apesar da aversão que Josefine ainda nutria pela alta sociedade e em especial pelo Marquês de Valois, sua lealdade e carinho por Charlotte eram inabaláveis. Compreendendo a solidão e o peso que recaíam sobre a amiga, e talvez impulsionada por uma curiosidade relutante em observar de perto aquele universo tão distante, Josefine, a tecelã de espírito indomável, concordou em partir. Assim, ela se viu a caminho da suntuosa casa de campo da duquesa, um passo que a levaria diretamente para a órbita do homem que ela mais desprezava, sem saber que naquela viagem começaria a desvendar certas complexidades por trás da fachada altiva. Mas antes de um encontro crucial com ele, mais um bilhete anônimo a encontrou, reafirmando suas suspeitas e preparando o terreno para o conflito. O orgulho dos poderosos cega-os para o verdadeiro valor. Não te deixes seduzir por meias palavras, pois o coração dele já foi manchado pela soberba. A imponente casa de campo da duquesa,
com seus salões repletos de conversas sussurradas e seus jardins meticulosamente desenhados, oferecia um vislumbre fascinante e, por vezes, opressor da alta sociedade. Joséphine, embora cada vez mais ciente das complexidades que cercavam a vida do marquês Armand de Valois, carregava consigo o peso das palavras do capitão Deschamps e a sombra da suspeita. O bilhete anônimo, com sua advertência mordaz, havia reacendido as brasas de seu preconceito, mantendo-a em guarda contra qualquer sinal de dissimulação. Em meio a essa tensão, a inevitabilidade de um confronto com o marquês pairava no ar. Um encontro que, ela sabia, definiria não apenas seus sentimentos por ele, mas talvez também o curso de seus próprios ideais. Em um crepúsculo dourado, enquanto os primeiros orvalhos beijavam as rosas dos jardins da duquesa, um momento de paixão mal contida e impulsionada por uma convicção distorcida levou o Marquês de Valois a fazer sua primeira e desastrada proposta de casamento a Joséphine. Contudo, suas palavras, embora carregadas de um desejo genuíno que ele mal compreendia, vinham encobertas pela mesma arrogância que sempre o definira. Ele destacou com uma franqueza calculada a inconveniência da inferioridade social de Joséphine e os imensos sacrifícios que ele, como membro da nobreza, estaria fazendo ao desposá-la. Para Joséphine, com seu orgulho já ferido e a memória ainda viva das acusações do capitão Deschamps, somadas à crença na suposta interferência de Armand no incipiente romance de Jeanne Lefebvre, a proposta soou como um insulto abjeto. Em um acesso de fúria e indignação, ela o rejeitou com veemência, suas palavras cortando o ar como um chicote. Sua recusa misturou-se a uma explosão de sentimentos nascida de seu próprio orgulho inquebrantável e de um preconceito arraigado que naquele instante ainda a cegava para enxergar sob qualquer outra perspectiva. Ferido e humilhado, o Marquês de Valois, num ato de desespero e retidão, entregou a Joséphine uma carta no dia seguinte. Naquelas linhas ele explicava suas ações. A interferência no romance de Jeanne era, na verdade, uma tentativa de proteger Lefebvre da índole leviana de uma parente dos Dubois. E a verdade sobre Deschamps era ainda mais sombria, revelando-o como um libertino e um jogador que havia manipulado sua própria irmã e não como uma vítima. A verdade cruel e libertadora atingiu Joséphine como um raio. Ela releu as palavras e cada linha desmantelou uma mentira, uma impressão errônea, um preconceito que ela havia nutrido. Ela percebeu o quão cega fora pelo seu próprio orgulho e por julgamentos precipitados, o quão injusta havia sido em sua condenação de Armand. Naquele instante de profunda introspecção, percebeu a queda de suas próprias máscaras, a humilhação de seu próprio sentimento de superioridade moral e o desmoronamento de seus pré-julgamentos. Um bilhete de O Mensageiro foi passado por baixo da porta enquanto ela meditava sobre a magnitude de seu erro. A verdade, por vezes, é mais amarga que a calúnia, mas mais libertadora. O bilhete, como um oráculo invisível, parecia confirmar a sua epifania, guiando-a para a luz. Após as revelações contundentes da carta do Marquês, Joséphine se viu imersa em um turbilhão de emoções e questionamentos, confrontando a fragilidade de seus próprios julgamentos. A verdade sobre Deschamps e a intenção protetora por trás das ações de Armand haviam abalado suas convicções mais profundas, deixando-a com um desejo latente de compreender melhor o homem que ela tão veementemente havia condenado. Coincidentemente, uma excursão cuidadosamente planejada por seus primos Charlotte e Abbé lhe ofereceu uma inesperada oportunidade. Uma visita aos jardins do grandioso Château de Valois, a propriedade do Marquês, sob a premissa de que ele estaria ausente, permitindo-lhe observar aquele mundo sem a pressão de sua presença. Em uma tarde ensolarada, durante essa excursão com seus primos, Joséphine passeou pelos jardins da propriedade até que se viu diante dos portões majestosos do Château de Valois. Acreditando piamente que o Marquês estaria ausente, ela permitiu-se vagar discretamente por alguns corredores labirínticos de onde avistava os salões imponentes e percebeu o quanto cada canto da propriedade exalava a história e o poder da linhagem Valois. No entanto, não foram os luxos que a cativaram, mas sim os sussurros e as conversas francas dos serviçais no ir e vir por aqueles corredores,
Para sua surpresa, os serviçais, com uma sinceridade que só a intimidade permite, teciam elogios genuínos ao seu patrão, descrevendo-o não como um nobre arrogante, mas como um homem justo, generoso e profundamente zeloso pelo bem-estar de sua gente. Naquele vasto e impressionante cenário, observando o lar que ele com tanto esmero administrava e ouvindo as verdades sobre seu verdadeiro caráter, uma nova e complexa imagem de Armand começou a se formar em sua mente, dissipando as sombras que seu pré-julgamento havia tão obstinadamente pintado. Então, em meio a um dos muitos corredores pelos quais circulou sem chamar atenção, o destino interveio, um encontro inesperado com o próprio Marquês de Valois. Tomada por um susto que não conseguiu disfarçar, surpreendeu-se com a reação dele, pois olhou-a com um espanto singelo, sem demonstrar qualquer afetação, quiçá uma pontinha de alegria por vê-la pela primeira vez depois da recusa ao seu pedido de casamento. Um segundo de silêncio, e Joséphine entendeu que este não era o homem altivo e distante de antes. Era um Armand transformado, visivelmente mais humilde, mais ponderado e com uma gentileza que ela jamais havia vislumbrado. Naquele olhar, naquele gesto contido, Joséphine viu um cavalheiro de grande integridade, e seu coração, antes tão ferrenhamente fechado pelo orgulho e pelas incompreensões, abriu-se de forma irreversível para a possibilidade de um amor que desafiava todas as suas antigas convicções. Aquele encontro nos corredores do château, permeado por uma nova compreensão e um silêncio eloquente, marcou o início de uma reviravolta nos sentimentos de Joséphine. O que antes era repulsa e desconfiança, transformou-se em uma admiração crescente e, finalmente, na possibilidade de um amor inesperado. Os dias seguintes foram preenchidos pela doce incerteza de um romance que começava a desabrochar. Cada olhar trocado entre Joséphine e Armand, cada breve conversa, confirmando a afinidade que ambos sentiam. Uma leveza e uma esperança preenchiam o coração de Joséphine, como se, finalmente, o caminho para a felicidade estivesse se abrindo diante dela. No entanto, essa promessa de um futuro brilhante seria abruptamente testada. A felicidade recém-descoberta, contudo, revelou-se efêmera, ameaçada por um escândalo devastador que abalou os alicerces da família Dubois. Louise, a irmã mais nova de Joséphine, em um ato de impulsividade e imprudência juvenil, fugiu com o capitão Georges Deschamps, o mesmo homem cuja índole Armand havia tentado desmascarar. A notícia caiu como uma sentença sobre a casa e poderia manchar irremediavelmente a reputação dos Dubois e comprometer o futuro de todas as irmãs a uma desgraça social iminente. Em meio ao desespero e à impotência, foi Armando, o Marquês de Valois, quem interveio agindo com uma discrição que beirava o anonimato e sem qualquer busca por reconhecimento. Ele localizou Deschamps, confrontou-o e com uma firmeza silenciosa saudou suas vultosas dívidas, exigindo que o capitão reparasse a honra de Louise com um casamento. Ao tomar conhecimento da intervenção desinteressada de Armand, Joséphine sentiu uma onda avassaladora de gratidão e uma compreensão ainda mais profunda da nobreza de seu caráter, da bondade intrínseca que ele sempre possuíra, embora habilmente disfarçada sob sua camada de orgulho e reserva. As semanas que se seguiram à intervenção de Armand foram marcadas por uma profunda mudança na relação entre ele e Joséphine. A gratidão dela se entrelaçou com o amor que havia começado a desabrochar e a admiração mútua cresceu a cada dia. Era como se o escândalo de Louise, ao invés de separá-los, tivesse solidificado o vínculo entre eles, revelando a Joséphine a essência de um homem que ela agora via como seu protetor e parceiro. Os olhares trocados eram mais intensos, as conversas mais íntimas, e a promessa de um futuro juntos parecia mais real e tangível. No entanto, o caminho para a felicidade de um amor que transcende as barreiras sociais raras vezes é fácil, e a paixão que os unia logo seria posta à prova pelas rígidas convenções de um mundo que ainda via em Joséphine uma noiva inadequada para um marquês. Apesar de seus atos de bondade, a duquesa Geneviève de Valois-Chambord, guardiã ferrenha da tradição e do status de sua família, confrontou Joséphine. Sem rodeios, tentou impedi-la de se casar com seu sobrinho, julgando-a inferior em status social e fortuna e completamente inadequada para a alta linhagem dos Valois. Mas, ironicamente, essa interferência
feita com a mesma arrogância que um dia marcara o próprio Armand, deu ao marquês a esperança de que Joséphine havia mudado de ideia e que o amava o suficiente para desafiar sua tia. Ele a procurou novamente, e desta vez, com uma humildade genuína fruto de sua própria transformação e do amor que sentia por ela, propôs casamento. Joséphine, com o coração repleto de amor e compreensão, aceitou. Ambos haviam superado seus sentimentos de soberba e pré-julgamentos para encontrar a mais rara das joias, o amor verdadeiro, forjado nas adversidades e na autodescoberta. No entanto, Joséphine achou importante procurar novamente a duquesa, e munida de uma dignidade inabalável e da verdade de seus sentimentos, não se deixou intimidar. Em vez de se defender das acusações sobre sua origem, ela falou com uma franqueza e uma paixão sincera sobre o amor que a unia a Armand, destacando a bondade e a integridade que havia descoberto nele, e como essa revelação mudou suas próprias convicções. Sua resiliência diante da adversidade, sua recusa em casar-se por conveniência e, principalmente, a evidente felicidade e transformação de Armand em sua presença foram argumentos que a duquesa, por mais que tentasse negá-los, não conseguiu refutar. Aos poucos, a fria nobre percebeu que a força de caráter de Joséphine, sua inteligência e sua capacidade de inspirar o melhor em seu sobrinho superavam em muito a superficialidade de um título ou de uma fortuna, revelando-a como a parceira ideal para Armand e a futura senhora do Château de Valois. No dia do casamento, a alegria pairava no ar. Era a celebração não apenas de uma união, mas da vitória do amor sobre as convenções, da verdade sobre a calúnia, da capacidade humana de transformação. E entre as luvas de noiva de Joséphine, um último bilhete anônimo a aguardava, revelando o mistério que havia pontuado toda a sua jornada. Minha cara Joséphine, e tu, caro Armand, vossa jornada foi um espetáculo para os céus e para este humilde observador. Os bilhetes, por vezes ácidos, outras vezes reveladores, foram apenas pequenos empurrões no caminho da verdade. O amor verdadeiro floresce onde o orgulho se dobra e o preconceito se esvai. Que vossa união seja um exemplo para os corações que ainda se negam a ver. Vosso eterno admirador e discreto cúmplice, o mensageiro. O mistério do sussurrante se revelava, não como um vilão, mas como um sábio catalisador do destino, que observava e intervinha com o único propósito de guiar dois corações teimosos para a verdade e para o amor que sempre esteve à espera. Assim termina a nossa história. Uma jornada onde a França do século XIX serviu de pano de fundo para uma eterna lição. A soberba pode nos cegar, o pré-julgamento pode nos afastar, mas o amor, quando verdadeiro, tem o poder de derrubar todas as barreiras. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para juntos continuarmos compartilhando momentos de emoção. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas, levando histórias que transformam vidas. Contamos com você!